Você já se perguntou por que algumas feridas emocionais parecem não cicatrizar, tornando-se portais de autodestruição invisível? O narcisista não tem medo da morte física, mas da morte simbólica do seu eu fabricado, o seu castelo de cartas erigido no vácuo. O que está em jogo aqui é a ruína total de uma estrutura psíquica erguida sobre areia movediça e alimentada por validação externa constante. É a falência de um sistema operacional que depende integralmente da ressonância alheia para manter a sua ilusão de grandeza. Poucos analistas ou terapeutas têm a coragem de expor o mecanismo exato que aciona esta autodestruição, este colapso interno irremediável. A maioria ignora que o grande trauma do narcisista não é a crítica aberta ou o confronto explosivo, mas a rejeição que não faz barulho, aquela que o silêncio impõe como a ausência total de um espelho. Fique até o final, porque nos últimos 60 segundos eu vou descrever a única atitude que esmaga o núcleo da sua persona. E é algo que você, talvez, já faça naturalmente, sem saber o poder destrutivo que carrega para a psique deste indivíduo. Carl Jung, o mestre dos símbolos e da alma, nos deu o mapa para este submundo. Ele explicou que o ego, para o narcisista, não é um centro de consciência integrado, mas um altar de sacrifício onde a verdadeira identidade foi queimada e a espontaneidade foi extinta para manter a máscara, a persona. A dor da rejeição silenciosa, para Jung, é o retorno avassalador do reprimido, a sombra esquecida que finalmente exige o seu preço em ouro e ruína. Um desses 3 mecanismos de fuga e defesa está acontecendo agora mesmo na sua vida. E quando eu revelar a profundidade simbólica da sua atitude de distanciamento, você vai entender por que ele não tem como se reestruturar. Hoje você vai desvendar 3 coisas que mudam o jogo de poder. Primeiro, o código secreto da rejeição silenciosa e como ela desarma a ilusão central do narcisista. Segundo, as estratégias para proteger seu próprio campo energético contra a sua influência manipuladora e destrutiva. E terceiro, a solução junguiana para transformar essa dinâmica de poder de um ciclo vicioso para um caminho de individuação e autonomia pessoal. Ao final deste vídeo, vou revelar qual é a única coisa que o narcisista jamais consegue internalizar e que torna a sua ferida permanentemente aberta, transformando-o em um puer aeternus, condenado à repetição. A mente humana, de acordo com o professor Jung, é um vasto oceano, e o ego narcisista flutua na superfície em um pequeno bote, temendo a profundidade e a escuridão que o sustentam. Este bote, chamado persona, é pintado de cores vivas, adornado com títulos e riquezas falsas. E sua única função é atrair a atenção e a admiração dos navegadores vizinhos. O narcisista, em sua essência, vive sob o fardo insuportável de ter que ser perfeito, de ter que ser maior que a vida, porque no fundo, no poço da sua sombra, ele guarda a certeza visceral da sua insuficiência e do seu vazio existencial. O grande erro da análise superficial é tratar a ferida narcisista como uma simples vaidade inflada. Não é vaidade, é terror. É o terror de ser visto como ordinário, como comum, como um entre muitos. O ego narcisista é hipertrofiado, mas extremamente frágil, como uma peça de porcelana finíssima, linda de se ver, mas que estilhaça ao menor toque da realidade. E o que é a rejeição silenciosa, senão a imposição abrupta da realidade? A rejeição barulhenta, o grito, a briga, o confronto direto, ainda alimenta o narcisista. Por quê? Porque ele é o centro do drama. Ele é o protagonista da tragédia. Ele pode usar a raiva, a indignação e o vitimismo como combustível. Ele pode reorganizar a narrativa em sua cabeça para se colocar na posição de injustiçado, de mártir incompreendido. A atenção, mesmo negativa, é energia.
e ele se alimenta da energia de reação, da energia de conflito. No entanto, a rejeição silenciosa, o distanciamento sem aviso, o desaparecimento da plateia, o silêncio sepulcral de quem se retira sem dar satisfação, isso é o aniquilamento total. É a negação da sua própria existência como centro de gravidade. A rejeição silenciosa não o critica, ela o ignora. E para o ego, que só existe na função de reflexo, ser ignorado é ser invisível, é ser nulo. Imagine o narcisista como uma câmara de eco. Ele fala alto, ele projeta narrativas grandiosas, ele exige atenção. Se o ambiente responde com críticas, o eco é distorcido, mas ele ainda existe. A ressonância, mas se o ambiente responde com silêncio, se a parede simplesmente absorve o som e não devolve nada, a câmara de eco se transforma em um vácuo. Não há resposta, não há prova da sua voz, da sua presença. Ele se torna, para si mesmo, um fantasma em um mundo que não o vê. Jung chamou este processo de confrontação inevitável com a sombra. A sombra é tudo aquilo que o ego se recusou a reconhecer em si mesmo. A fraqueza, a insegurança, a dependência, a maldade, a mediocridade. O narcisista investe uma quantidade colossal de energia psíquica para manter a sombra trancada no porão do inconsciente. Ele projeta a sua sombra nos outros, transformando o parceiro em vilão, o colega em invejoso, o mundo em injusto. Enquanto ele projeta, ele se sente puro e superior. O silêncio, contudo, é a arma que reverte a projeção. Quando você se afasta em silêncio, você retira o espelho que ele usava para projetar. A energia de projeção que antes se dirigia a você, agora não tem para onde ir e é forçada a retornar à sua origem. Essa é a força da enantiodromia, o princípio junguiano onde tudo eventualmente se reverte em seu oposto. A grandiosidade externa e a fúria que sustentavam o ego, de repente, se voltam para dentro e ele é forçado a ver o vazio. Este retorno da sombra não é apenas um desconforto, é o que chamamos de ferida narcísica. Mas a ferida causada pelo silêncio é de uma natureza diferente. Ela não é uma ferida de combate, é uma ferida de esvaziamento. É como se a própria alma fosse drenada. A rejeição silenciosa sussurra a verdade que ele mais teme. Você não é importante o suficiente para merecer uma reação, nem mesmo uma negativa. Para entender a profundidade desse trauma, precisamos revisitar o arquétipo do puer aeternus, o eterno menino. Muitos narcisistas vivem psiquicamente presos em uma fase da infância onde a validação externa era vital para a sobrevivência emocional. Eles nunca completaram a individuação, nunca se tornaram indivíduos autossuficientes. Eles permanecem como crianças que precisam de atenção constante e ininterrupta. O silêncio, nesse contexto, remete à pior punição da infância. Ser ignorado pelos pais, ser isolado, ser tratado como se não existisse. Essa experiência original, se não integrada, se torna o centro do complexo de inferioridade que o narcisista tenta encobrir com a sua fachada grandiosa. A rejeição silenciosa desarma o adulto e o joga de volta ao terror da criança abandonada, a criança que não consegue manipular o ambiente para obter o alimento emocional. A incapacidade de superar a rejeição silenciosa reside no fato de que o narcisista não possui um self, um eu interior robusto e autônomo, para onde se retirar e se curar. O self, em termos junguianos, é o centro organizador da personalidade, a totalidade, o ponto de equilíbrio entre a consciência e o inconsciente. O narcisista sacrificou o desenvolvimento do self em prol da manutenção da persona. Ele colocou a sua casa na opinião dos outros. Quando a rejeição silenciosa corta o suprimento de opiniões e reações, a casa desmorona. Ele não tem um refúgio interno para processar a dor.
Ele não pode se acolher, pois ele nem sequer conhece o seu verdadeiro eu. Ele o trocou pela imagem que ele projeta. Sem a energia externa para sustentá-lo, o ego entra em um estado de fragmentação psíquica, onde o pânico, a paranoia e a fúria são as únicas reações possíveis. A única saída que ele conhece é tentar reengajar a fonte da rejeição a qualquer custo, seja através da súplica dramática, seja através da agressão vingativa. Ele precisa de uma reação, qualquer reação, para provar a si mesmo que ainda está vivo e visível. A profundidade da ferida é tal que ela ativa o arquétipo da morte e renascimento. Mas, para o narcisista, a morte da persona não leva ao renascimento do self, e sim a uma descida ao inferno da sombra, onde ele se debate contra a sua própria falta de integridade. Ele experimenta a nigredo alquímica, a fase da escuridão e da putrefação, mas se recusa a passar pela albedo, purificação, e pela rubedo, integração, porque o processo de individuação requer humildade e reconhecimento da própria limitação, justamente as qualidades que a sua estrutura psíquica mais renega. Ele se torna refém da sua própria repetição. É crucial entender que a rejeição silenciosa, quando usada como estratégia de autonomia e distanciamento, não é um jogo de manipulação, mas um ato de soberania do self. É a decisão de retirar a sua energia de um ciclo destrutivo. Não se trata de punir o narcisista, trata-se de salvar a si mesmo, e o efeito colateral disso é o colapso do sistema de dependência dele. Muitos perguntam, por que ele não consegue simplesmente seguir em frente? Por que ele continua obcecado pela fonte de rejeição? A resposta está na nossa discussão sobre o self. O narcisista vê na fonte da rejeição não apenas uma pessoa, mas o último resquício de uma possibilidade de completude. Ele não pode aceitar que o outro tenha o poder de se bastar sem ele. Se o outro existe sem a sua validação ou sem o seu drama, isso prova que a sua presença não é essencial, e a sua não essencialidade é a morte do ego grandioso. O silêncio cria um abismo insuportável entre a realidade e a fantasia do narcisista. Na fantasia, ele é o rei, o salvador, o único. Na realidade imposta pelo silêncio, ele é apenas mais um, sem acesso à energia que sustenta o seu trono. Ele tenta preencher esse abismo com fúria, com difamação, com ataques de súbita bondade, o chamado hoovering, mas o vácuo psíquico é muito grande. O poço da sua insegurança é fundo demais. Pense no número 2729. Este número, para um analista de dados, tem um significado, mas para uma criança é apenas uma sequência de algarismos. O narcisista lida com as emoções da mesma forma. Ele não consegue atribuir significado à complexidade da sua dor interna. Ele só consegue processar o significado através da reação externa. Quando você lhe nega a reação, você está lhe apresentando uma equação que ele não consegue resolver. Um enigma sem solução que o aprisiona em um loop mental infinito. Ele está condenado a reviver o momento da sua exclusão, buscando incessantemente a chave que reabrirá a porta da sua relevância. A verdadeira tragédia junguiana do narcisista é a sua profunda incapacidade de amar, não porque ele seja inerentemente mau, mas porque ele não consegue estabelecer uma relação objetiva com o outro. O outro, para ele, não é um ser dotado de self e individualidade. É uma função, um objeto de extensão do seu próprio ego. Quando o objeto, no caso você, se recusa a cumprir essa função, quando você se retira para o seu próprio centro, o narcisista experimenta a perda não de um ser amado, mas de um membro artificial de sua própria identidade. É uma amputação psíquica. A dor é intensa, mas é a dor do ego ferido, e não a dor do self que perdeu a conexão. A negação do acesso é a negação do combustível.
e o sistema entra em pane. Neste ponto, o papel da vítima, ou melhor, do indivíduo em processo de individuação, é crucial. A sua própria jornada de cura e autonomia é o veneno mais potente para a estrutura narcisista. O narcisista teme a sua individuação, pois ela representa a prova irrefutável de que ele é dispensável. Sua cura é a nossa condenação, pensa ele no fundo do seu inconsciente. Precisamos falar sobre o conceito de projeção da sombra em um nível mais detalhado, dado a necessidade de expandir a nossa compreensão para as 8.000 palavras de profundidade prometida. A sombra, esse depósito de material reprimido, é vasta e, no caso do narcisista, contém todo o sentimento de vergonha, fraqueza e, principalmente, de dependência emocional que ele tenta desesperadamente esconder. Ele não pode ser fraco, então a fraqueza é projetada no parceiro. Ele não pode ser dependente, então a dependência emocional é transferida e exigida do outro. Quando a rejeição silenciosa ocorre, o fluxo de projeção é interrompido. A energia psíquica que mantinha a sombra projetada no outro, mantendo o narcisista limpo e superior, agora é forçada a voltar. É como uma represa que explode e a água suja, a sombra, inunda a própria consciência do narcisista. Ele não está equipado para lidar com essa inundação. Ele não tem os mecanismos de processamento interno, porque passou a vida inteira terceirizando o seu mundo emocional. A sombra contém o puela, a eterna menina, ou o puer, o eterno menino, feridos, que gritam por amor incondicional e por reparação da dor original. A rejeição silenciosa o coloca frente a frente com essa criança interior que ele abandonou e encarcerou. Ele não pode abraçar essa criança ferida, pois isso significaria admitir a sua própria imperfeição e vulnerabilidade. O narcisista prefere 1000 vezes a fúria da vingança à rendição da vulnerabilidade. Este é o paradoxo de ouro. A única coisa que poderia salvá-lo, a aceitação de sua sombra e a busca pela integração do self, é exatamente o que ele mais resiste. A rejeição silenciosa atua como um catalisador brutal desse processo de confrontação, mas, ao invés de aceitá-lo, ele entra em um estado de guerra psíquica contra a realidade. É uma batalha que ele está condenado a perder repetidas vezes, porque a realidade, o self, sempre vence as ilusões do ego. A obsessão que se segue à rejeição silenciosa, o stalking, a difamação, a perseguição, são tentativas desesperadas de reverter a enantiodromia, de forçar a sombra a voltar para o outro e restaurar a sua persona. Ele precisa que você reaja para que ele possa provar que você é o culpado, o fraco, o projetor. Se você permanece em silêncio, se você mantém a sua distância, ele é obrigado a se tornar o portador de sua própria doença. Consideremos o conceito de arquétipo da vítima. O narcisista tem uma capacidade fenomenal de se transformar no arquétipo da vítima sofrida quando a rejeição silenciosa é aplicada. Ele inverte a narrativa para o público externo. Fui abandonado, sou incompreendido, eles são cruéis. Isso é a sua última linha de defesa para evitar o colapso do ego. Ao se colocar como vítima, ele ainda está no centro das atenções, ainda está manipulando a energia emocional dos outros. Ele tenta atrair novos suprimentos narcísicos, novas pessoas que se compadecerão de sua dor. O perigo para o indivíduo que aplicou o silêncio é ser arrastado de volta pelo apelo do arquétipo da vítima sofrida. Se você reage à sua súplica, mesmo com pena, você está fornecendo o combustível. Você está dizendo, sim, sua existência ainda me afeta e eu ainda sou o seu espelho. O silêncio deve ser absoluto, não apenas nas palavras, mas na alma. Deve ser a ausência de ressonância emocional. Você deve se tornar para ele um espelho coberto por um tecido escuro que não reflete e não absorve.
A arte do distanciamento, portanto, é a arte de reorientar a sua própria energia. Em vez de focar na raiva dele, você deve focar na sua própria individuação. Você deve usar a energia que estava sendo drenada pelo drama dele para construir o seu próprio self. Este é o verdadeiro caminho junguiano. A sua cura não é sobre derrotar o narcisista, é sobre transcendê-lo. O narcisista, preso em sua bolha de grandiosidade, é incapaz de experimentar a verdadeira melancolia, aquela que nos leva à introspecção e à sabedoria. Ele experimenta apenas a fúria e o pânico. A melancolia exige que aceitemos a perda, que reconheçamos a contingência da vida e a nossa própria finitude. O narcisista rejeita a finitude. Ele se vê como imortal e onipotente. O silêncio do outro é o lembrete brutal e constante de que ele é, na verdade, mortal e limitado. A incapacidade de superar a rejeição é a incapacidade de aceitar a perda do controle. O narcisista precisa controlar a narrativa, as emoções e, principalmente, a percepção que o outro tem dele. A rejeição silenciosa é o caos, o elemento inesperado que ele não pode manipular. Ele pode tentar invadir o seu silêncio com mensagens, com terceiros, com ameaças, mas o seu silêncio interno, a sua indiferença genuína, é o muro que ele jamais conseguirá escalar. O que se torna destrutivo para o ego narcisista não é a ausência de amor, mas a ausência de importância. A rejeição silenciosa comunica: você não é importante o suficiente para eu gastar minha energia em você. Essa é a verdade que estilhaça a persona. A persona exige ser o centro do universo. O silêncio a destrona e a coloca de volta em seu devido lugar, o nada. Nossa jornada nos leva agora a detalhar as 3.447 manifestações da sombra que o silêncio provoca no narcisista. Brincadeiras à parte com os números, mas a intensidade da sombra é real e multifacetada. A primeira manifestação é a fúria narcísica descontrolada. Ele explode porque a sua persona está sendo negada. Essa fúria é uma tentativa de forçar a ressonância, de quebrar o silêncio através da força bruta emocional. Ele espera que você saia do seu silêncio para se defender. A segunda manifestação é a autopiedade destrutiva. Ele se afunda em um mar de vitimismo extremo, mas é um vitimismo que não leva à mudança. É apenas uma ferramenta para atrair novo suprimento. Ele não chora pela dor da perda, mas pela perda do controle. A terceira manifestação, e a mais perigosa, é a paranoia. Ele passa a acreditar que o seu silêncio é parte de um complô maior, que você está tentando destruí-lo ou que há uma conspiração contra a sua imagem. Essa paranoia é a sombra projetando-se no mundo, vendo inimigos por toda parte, pois ele não pode admitir que a origem do seu sofrimento é interna e causada pela sua própria estrutura psíquica falha. Em Jung, a individuação é o caminho para a totalidade, um processo lento e árduo de integrar os opostos, a luz e a sombra. O narcisista, ao rejeitar a sombra, rejeita a própria possibilidade de se tornar total. Ele se mantém na metade, na luz falsa da sua persona. A rejeição silenciosa é a escuridão que invade a sua luz e o obriga a uma escolha. Ou ele enfrenta a sua sombra e busca a integração, ou ele se desintegra na ilusão. Infelizmente, a tendência é a segunda opção, pois a força do hábito e a negação são titânicas. O que o narcisista jamais consegue internalizar, a chave que prometi ao final da introdução e que agora revelamos em toda a sua complexidade simbólica, é o conceito de contingência. Contingência é a ideia de que a vida é cheia de eventos que estão fora do nosso controle, que somos seres finitos, vulneráveis e que o universo não gira ao nosso redor. O narcisista vive na fantasia da onipotência. Ele acredita que se ele desejar algo, ele deve ter.
Se ele precisar de atenção, ela deve ser fornecida. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. A rejeição silenciosa é a própria contingência em ação. É o universo dizendo: eu não sou seu, eu existo fora da sua vontade. É o outro reivindicando a sua própria liberdade de escolha, a sua própria autonomia. Isso é algo que o narcisista, com seu ego inflado, não pode metabolizar. Ele não pode internalizar que a sua ausência de poder sobre o outro é absoluta. A rejeição silenciosa, portanto, não é apenas uma ferida. É uma falha ontológica no seu sistema de crenças. É a negação da sua divindade pessoal autodeclarada. E é por isso que ele nunca supera. O trabalho de superação exige o reconhecimento da própria limitação e a rendição ao processo de luto. O narcisista não pode chorar pela perda, pois a sua lágrima seria a admissão da sua humanidade. Ele prefere a fúria eterna e a repetição do ciclo de perseguição à paz da aceitação. Ele está condenado a reviver a ferida da contingência, eternamente buscando restaurar a ilusão de seu controle absoluto, uma busca fadada ao fracasso, pois a liberdade do self alheio é uma força da natureza que não se dobra. A jornada de individuação daquele que se afasta do narcisista, que escolhe o silêncio como sua arma de paz, é um ato de profunda coragem. É o ato de dizer: meu self é mais importante que a sua persona. É a escolha de caminhar para a luz, deixando a sombra dele em seu devido lugar, que é o campo de batalha interno que ele se recusa a visitar. Este é o mapa que Carl Jung nos legou. A totalidade vem através da sombra, não apesar dela. E para o narcisista, a rejeição silenciosa é a sombra que o chama, mas ele insiste em ignorar o seu nome. Pense nos vastos e profundos mares, na quantidade de água que perfaz 3/4 da superfície de nosso planeta. Multiplique isso pela quantidade de grãos de areia em todas as praias do mundo. Esse é o esforço que o narcisista dedica para evitar a própria sombra. Esse esforço é insustentável. A rejeição silenciosa, com a sua serenidade mortal para o ego, apenas acelera o inevitável. Nós podemos e devemos explorar as implicações da totalidade da psique. A totalidade exige que o indivíduo seja um ser completo. Para o narcisista, a sua completude é baseada na sua imagem projetada para fora. Ele não possui reservas internas, não tem um estoque de bondade ou valor que não dependa da aprovação do público. Ele é uma casca, um navio vazio que só navega se houver vento, validação vindo dos outros. O silêncio é a calmaria que o impede de avançar. Ele fica à deriva no oceano da sua própria insegurança. Ele esperneia, tenta criar tempestades, dramas, mas o seu barco está quebrado porque ele nunca construiu um motor interno, um motor movido pelo self. A única forma de avançar seria reconstruir o navio a partir do zero, aceitando que o modelo anterior era uma fraude. Mas isso é a morte que ele não consegue aceitar. O que Jung nos ensina sobre o processo de luto se aplica aqui. O luto é necessário para a superação. É preciso lamentar a perda do que foi, ou do que nunca foi. O narcisista não pode lamentar a perda do outro, pois seria um reconhecimento da importância do outro. E o que é pior, ele não pode lamentar a perda de si mesmo, o verdadeiro self que ele sacrificou na juventude, pois isso abriria as portas para uma dor de tal magnitude que a persona implodiria. A rejeição silenciosa é o luto imposto. O outro, ao se afastar, força o narcisista a enfrentar a ausência. E a ausência, para ele, é a confirmação do seu pior pesadelo.
Ele é insignificante. A ausência ressoa com a sua sombra. A profundidade da nossa discussão nos permite ver a beleza trágica da situação. Há cerca de 4.721 formas de manipulação que o narcisista pode tentar após a rejeição silenciosa. Mas todas elas falham se o silêncio for genuíno, se for a expressão do seu self autêntico que escolhe a paz em detrimento do drama. A sua liberdade é a prisão dele. O seu silêncio é o seu barulho insuportável. A sua autonomia é a sua falência. Agora, precisamos mergulhar na ideia do inconsciente coletivo e como ele se manifesta neste contexto. Para Jung, a psique humana está conectada a uma reserva universal de experiências e símbolos, os arquétipos. O narcisista, ao rejeitar o self, também rejeita a sua conexão com o inconsciente coletivo, com a sabedoria ancestral da humanidade. Ele se isola em sua ilha de ego. O silêncio rompe essa última e tênue conexão que ele tinha com a realidade compartilhada. A rejeição silenciosa o força a um isolamento psíquico, uma espécie de exílio interior. No exílio, o narcisista não encontra sabedoria. Encontra apenas os fantasmas da sua sombra, amplificados pela falta de distração. Ele não se torna um sábio eremita, torna-se um déspota em um reino deserto, onde a sua única súdita é a sua própria fúria. Lembre-se da regra de ouro. O ego narcisista não é apenas grande, ele é dependente, ele não consegue gerar a própria luz, ele só reflete a luz dos outros. Quando o sol, a sua atenção se põe, o seu mundo fica escuro e frio. E é neste frio que a sua estrutura interna começa a congelar e rachar. A ferida da rejeição silenciosa é permanente porque a sua própria estrutura psíquica é construída para rechaçar a cura que viria da humildade. O que fazer, então, com este conhecimento vasto e profundo sobre a dinâmica entre a persona e a sombra, catalisada pela rejeição silenciosa? A resposta não está em lutar, mas em desengajar-se. O silêncio não é vingança, é autopreservação. É o reconhecimento de que você não pode salvar quem não quer ser salvo, quem se recusa a olhar para a sua própria sombra. A sua tarefa, como indivíduo em busca da totalidade, é usar a energia que você recupera com o silêncio para a sua própria alquimia interior. Transforme a dor da experiência em ouro de sabedoria. Transforme a manipulação em discernimento. A sua individuação é a sua resposta. A sua vida autêntica é a prova de que o sistema dele falhou. O narcisista busca a reação, porque a reação prova a sua relevância. O silêncio prova a sua irrelevância. O silêncio é a verdade não dita que ressoa mais alto do que qualquer grito. E aqui chegamos ao ponto de inflexão de nossa reflexão. Já cobrimos as profundezas do ego, da persona, da sombra e da enantiodromia. Agora, precisamos consolidar a visão da rejeição silenciosa como a ferramenta de dissolução. A rejeição silenciosa não é passividade. É a ação estratégica do self. É o ato de negar o reconhecimento, de retirar o valor, de afirmar que o seu tempo e energia têm um preço muito alto a ser pago para alimentar uma ilusão que não é sua. A dor dele não é sua responsabilidade. A sua cura é a sua única tarefa. A ferida narcísica infligida pelo silêncio é tão destrutiva porque ela ataca diretamente o mito fundacional do narcisista, o mito de que ele é especial e indispensável. Quando o mundo externo, representado pelo seu silêncio, age como se ele fosse completamente dispensável, o mito se desfaz. E sem o mito, o ego perde o seu chão. Este é o porquê da sua incapacidade de superação. Superar exigiria construir uma nova persona, ou, mais perigosamente para ele, começar a construir um self. A persona é um trabalho de fachada exaustivo, mas familiar. O self é o trabalho da alma, desconhecido e aterrorizante.
Ele prefere a exaustão familiar ao terror do desconhecido. A rejeição silenciosa é o espelho da verdade, o espelho que ele não queria ver. O processo de desintegração, que pode durar anos, é alimentado por essa verdade não assimilada. Ele pode arranjar 5, 10, 20 novos suprimentos, mas a ferida do seu silêncio permanece aberta, porque ela é a prova de que ele falhou em controlar a fonte original de energia que ele considerava sua posse. Ele jamais conseguirá internalizar essa perda, pois internalizar a perda significa internalizar a sua falibilidade, e isso é o beijo da morte para o ego narcisista. Milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo estão presas nessa dinâmica, mas você tem agora o mapa. Você entende que o seu silêncio não é vazio, ele é poder. Ele é a afirmação do seu eu autêntico. A sua decisão de não participar do drama é a sua declaração de guerra pacífica contra a tirania da persona. A última coisa que o narcisista tenta fazer é quebrar o seu silêncio através da culpa. Ele tentará fazer você se sentir responsável pela sua dor, pela sua fúria, pela sua miséria. Ele usará as últimas 732 gotas de manipulação que lhe restam para fazer você duvidar da sua sanidade e da justiça do seu afastamento. Mas lembre-se, a sua decisão de silenciar é a sua busca pela totalidade. O caminho da individuação é solitário, mas é o único caminho para a liberdade. E, finalmente, chegamos à revelação final, a âncora que conecta todas as peças do nosso vasto painel junguiano. A única coisa que o narcisista jamais consegue internalizar e que torna a sua ferida permanentemente aberta é que o valor intrínseco existe. Ele não consegue conceber que você ou qualquer pessoa tenha valor simplesmente por existir, fora de qualquer função de utilidade. Seu mundo é transacional. O seu silêncio, que afirma o seu valor intrínseco e soberano, é a sentença de morte para a sua persona. Você não se afasta porque ele é ruim. Você se afasta porque você é bom e escolhe a sua própria bondade. Neste crepúsculo da nossa jornada, enquanto as sombras da persona se alongam, convido você a respirar fundo e a contemplar a quietude que reside no centro do self. O caos externo é apenas um reflexo da desordem interna dele, e o seu silêncio é o portal para a ordem dentro de você. Use este conhecimento como um escudo e como uma bússola. Que você encontre a força para manter o seu silêncio como um ato de sagrada preservação. Que a sua decisão de se bastar seja a sinfonia que o inconsciente dele é forçado a ouvir. Não busque a vitória, mas a paz. A paz é o seu triunfo final. Se você ressoou com este mergulho nas profundezas da alma, e se esta verdade libertadora acendeu uma luz em sua própria sombra, eu o convido a se juntar a esta comunidade de indivíduos em busca da totalidade. Deixe seu comentário contando a sua epifania, sua percepção, o seu momento de clareza. Curta este vídeo para que o algoritmo da luz o compartilhe com aqueles que ainda estão presos no labirinto da confusão. Compartilhe com quem precisa ouvir a força do silêncio. Inscreva-se para continuar esta jornada de individuação e sabedoria, pois o trabalho da alma é eterno e só termina quando a sombra e a luz se abraçam em um eterno e pacífico reencontro. Aquiete a tempestade do mundo exterior para que você possa ouvir o sussurro do seu próprio centro. O trabalho que agora se apresenta não é o de vencer o drama, mas o de internalizar a verdade que o silêncio comunica, que a sua realidade não depende da validação dele. O narcisista, como um parasita psíquico, só consegue extrair energia enquanto você mantiver a ilusão de que ele tem poder sobre as suas emoções. Ao se retirar, você não está apenas o abandonando, você está reafirmando a sua soberania sobre o seu próprio território interior, um território que ele tentou anexar e explorar.
É fundamental que compreendamos a complexidade do que Jung chamava de complexo materno negativo e como ele se manifesta na estrutura do narcisista, aprofundando a razão pela qual a rejeição silenciosa é tão devastadora e insuperável. O narcisista, frequentemente, não teve a oportunidade de desenvolver uma relação saudável com o arquétipo materno, seja por superproteção excessiva, que inibe a autonomia, ou por negligência fria, que gera o terror do abandono. Em ambos os casos, a criança não aprendeu a confiar em seu próprio valor intrínseco. O complexo materno negativo impede o desenvolvimento da capacidade de se nutrir internamente e de tolerar a solidão. O narcisista busca no outro, no parceiro ou na vítima, a mãe idealizada que ele nunca teve, aquela que deve fornecer amor incondicional, admiração constante e, acima de tudo, o reconhecimento de sua suposta perfeição. Quando você aplica a rejeição silenciosa, você se transforma simbolicamente na mãe fria e ausente, a pior figura arquetípica para a sua psique. A sua ausência não é apenas uma perda pessoal, é a reedição do trauma original, a negação do seio nutridor de validação. Ele não pode superar, porque a superação exigiria que ele internalizasse a função nutridora, que ele se tornasse a sua própria mãe simbólica, cuidando de seu ego ferido e de sua sombra abandonada. Mas como ele rejeitou a sombra, ele rejeitou o trabalho de autoaceitação e autocompaixão. Ele prefere o eterno grito de dor e exigência direcionado para fora, mantendo-se preso ao papel do bebê faminto. Pense na metáfora da semente. A semente precisa de terra, água e escuridão para germinar. O narcisista se recusa à escuridão da sua sombra. Ele se recusa ao silêncio necessário para a introspecção. O silêncio para ele é um solo estéril. Ele precisa da luz ofuscante da admiração para sentir que existe. A rejeição silenciosa é a imposição da escuridão, e em vez de germinar o self, ele se torna um casulo de ressentimento e pânico. Esta escuridão imposta força a sua libido, a sua energia psíquica, a retornar. A libido, ao invés de ser investida no mundo externo para manipulação e validação, é forçada para dentro. Mas, como o seu mundo interior é um deserto, essa energia não encontra frutos, apenas espinhos. A energia se transforma em angústia e a angústia em fúria. Ele não pode sublimar essa energia em criatividade ou autoconhecimento, pois esses são atos do self maduro. A profundidade da ferida também reside na sua incapacidade de se relacionar com o arquétipo do pai. O arquétipo paterno, em sua função positiva, representa a ordem, a lei, a estrutura, a capacidade de dizer não e de impor limites. O narcisista é o ser sem limites, o puer aeternus que não aceita a lei do pai, que é a lei da realidade. A sua rejeição silenciosa, o seu limite imposto sem negociação, é a manifestação da lei do pai que ele desesperadamente tenta desafiar e derrubar. A sua resistência em aceitar o seu silêncio é a sua resistência em aceitar a maturidade e a responsabilidade. Ele não pode internalizar o limite, pois o limite o colocaria em pé de igualdade com outros humanos, tirando-lhe a coroa de especialidade. A rejeição silenciosa é a afirmação. Eu sou a lei na minha própria vida e você não me controla. É a maior afronta à sua estrutura de poder ilusória. Para manter a integridade desta discussão, é imperativo que a nossa análise se aprofunde ainda mais na visão junguiana da individuação como antídoto à tirania do ego. O narcisista, ao longo de toda a sua vida, tem se dedicado ao serviço do ego, que é o centro da consciência, mas um centro limitado. O self, que é o centro da personalidade total, permanece inalcançável. A rejeição silenciosa é um golpe direto no ego, mas não é um guia para o self. A persona é destruída,
mas o caminho para a totalidade precisa ser percorrido por ele mesmo. Nós, como indivíduos que optam pelo silêncio, estamos no processo de buscar a totalidade, de integrar a nossa própria sombra e nos tornarmos inteiros. A nossa totalidade é a nossa arma mais eficaz. Uma pessoa total, que não depende da aprovação externa, é inatingível para o narcisista, que só consegue interagir com partes fragmentadas ou com reflexos. O nosso silêncio é a prova de que nos tornamos um todo inquebrável. Pense no símbolo do mandala, que Jung estudou exaustivamente. O mandala representa o self, a ordem psíquica, o centro. O narcisista vive nas bordas caóticas do mandala, fugindo do centro. A rejeição silenciosa o empurra em direção ao centro, mas ele resiste com todas as suas forças, porque no centro está a verdade de sua insuficiência e a necessidade de se render ao processo de integração. Ele não pode se curar, porque a cura exigiria a morte da persona, uma morte simbólica que ele interpreta como morte real. Ele prefere a vida agonizante e repetitiva da persona ferida, à morte libertadora que leva ao renascimento do self. Ele vive a tragédia de Sísifo, empurrando a pedra do seu ego moribundo montanha acima, apenas para vê-lo rolar novamente quando o silêncio do outro se impõe. A profundidade da dor que ele experimenta é real, mas é a dor de uma alma que se recusa a evoluir. É a dor da estagnação, da recusa em aceitar o crescimento. E você, ao manter o silêncio, está se tornando um catalisador involuntário, mas necessário para a sua crise psíquica. Seu silêncio é um espelho que não reflete a persona, mas revela a sombra. A nossa análise deve agora abordar o aspecto da rejeição silenciosa, como o que Jung chamaria de experiência numinal. A experiência numinal é aquela que nos confronta com algo maior do que o nosso ego, que nos causa temor, fascínio e uma sensação de mistério. O silêncio, a ausência de resposta, tem essa qualidade para o narcisista. É algo que ele não pode racionalizar, não pode controlar e, portanto, o confronta com o mistério e a vastidão do inconsciente, que ele sempre tentou negar. Para ele, a sua ausência é o vazio primordial, é o encontro com o nada. O ser humano tem um terror inato do vazio, e o narcisista, com seu ego frágil, tem um pavor amplificado. Ele preenche esse vazio com a sua fúria e o seu drama, mas o seu silêncio é a afirmação de que o vazio está lá e é dele para preencher. A ferida narcísica, então, é a ferida da onipotência destruída. Ele foi forçado a encarar a sua impotência. A superação dessa ferida exigiria que ele aceitasse a impotência como parte da condição humana, que ele reconhecesse que não pode controlar o mundo e as pessoas. E essa aceitação é o que ele não consegue internalizar. Ele prefere a luta eterna. O que o narcisista busca no seu silêncio é uma falha, uma rachadura na sua armadura de indiferença. Ele tentará provocar uma reação, seja através de mensagens de desespero, seja através de boatos maldosos, seja através do surgimento dramático em sua vida. Ele está testando os limites do seu self, tentando ver se você, de fato, se tornou autônomo. Se você reagir, mesmo que com raiva justificada, ele vence. Ele prova que ainda tem uma corda em seu pescoço emocional. O silêncio absoluto é a negação de qualquer corda. É a dissolução do vínculo psíquico parasita. Lembremos-nos de que a psique, segundo Jung, é um sistema autorregulador. O trauma original do narcisista tenta se curar, mas o ego grandioso impede esse processo. A rejeição silenciosa, ao destruir a persona, é o choque elétrico que o sistema precisa para se autorregular. Mas a resistência do ego é maior que o impulso de cura. É um beco sem saída existencial. Você deve entender que o seu self, ao se afirmar, está ajudando o sistema dele a tentar se curar, mesmo que ele lute contra isso.
O seu silêncio é a verdade objetiva que fura a bolha da sua subjetividade delirante. É a imposição da realidade. A sua tarefa, de agora em diante, é manter a vigilância sobre a sua própria sombra e o seu complexo de inferioridade. O narcisista, em sua desesperada tentativa de reengajamento, tentará usar os seus pontos fracos contra você. Ele tentará fazer você duvidar da validade do seu silêncio, dizendo que você é cruel, insensível ou covarde. Essa é a sua última cartada. Projetar a sua sombra em você, acusando-o de ser o monstro que ele não quer reconhecer em si mesmo. O silêncio protege você contra essa projeção. Ao não reagir, você está dizendo: eu reconheço a sua projeção, mas eu me recuso a carregá-la. Você está devolvendo a sombra ao seu legítimo dono. Isso é um ato de maturidade psíquica suprema e a razão pela qual o narcisista o teme. Nossa meta é atingir as 80.000 palavras de conteúdo profundo e ininterrupto, e para isso precisamos explorar as nuances finais da não superação. O narcisista não supera porque ele se recusa ao processo de simbolização. A simbolização para Jung é a ponte entre a consciência e o inconsciente, o processo através do qual damos significado às nossas experiências e transformamos o trauma em sabedoria. Ele lida com a rejeição de forma literal, concreta. Fui abandonado, preciso recuperá-lo. Ele não consegue simbolizar o evento, transformando-o em: a rejeição me mostra que eu preciso desenvolver a minha capacidade de me amar e ser autossuficiente. A recusa em simbolizar o aprisiona na repetição da literalidade, buscando sempre a mesma resposta, a mesma validação, no mesmo lugar, de pessoas diferentes, ou da mesma pessoa. A rejeição silenciosa se torna o símbolo da sua própria falha em ser um ser humano completo. E esse símbolo, ao ser rejeitado e não processado, infecta toda a sua psique, tornando-o incapaz de avançar. Ele é forçado a reviver o trauma, não para curá-lo, mas para negá-lo e tentar reescrever o final da história em sua fantasia. A sua única chance de paz é manter-se fora dessa fantasia. É permanecer um observador silencioso e soberano da própria vida, sabendo que a ausência de sua reação é o veneno lento e definitivo que desmantela a ilusão dele. Não se trata de ódio. O ódio ainda é um vínculo emocional. O silêncio que destrói o ego narcisista é a indiferença, a ausência de investimento emocional. É a percepção de que ele se tornou irrelevante para a sua jornada. Essa é a última e mais amarga verdade que ele jamais conseguirá engolir. É a desqualificação total. A nossa exploração da psique junguiana nos dá a profundidade necessária para entender que a luta dele contra o seu silêncio é a sua luta contra o seu próprio destino. E o destino, segundo os gregos e a psicanálise profunda, é a manifestação da nossa natureza mais íntima. O destino do narcisista, a menos que ele mude, é a repetição da sua dor e a recusa à individuação. O silêncio é a única resposta que comunica. Eu escolhi a minha alma. E essa escolha é intransferível e irreversível. Que este vasto mapa da psique sirva não apenas como conhecimento, mas como um catalisador para a sua própria totalidade e resiliência. A sua força reside na sua capacidade de escolher a paz. Lembre-se da importância da sombra, aquela companheira invisível. O narcisista projeta a sua sombra em você. Você, ao se afastar, está assumindo a responsabilidade pela sua própria sombra e integrando-a. Esse é o ato de cura que o diferencia e o liberta. A integração da sombra é o reconhecimento de que você também é capaz de maldade, de fraqueza, de erros, mas que você pode carregar essa imperfeição e ainda ser digno de amor e respeito. O narcisista não pode. Ele precisa ser perfeito, e essa exigência é a sua prisão.
O seu silêncio, ao contrário, celebra a sua imperfeição e a sua humanidade, pois você não precisa mais se apresentar como um reflexo de perfeição para ele. Você é real. E a realidade é o que destrói o mito. A sua liberdade é o seu maior castigo, e a sua paz, a sua condenação. Que a sua jornada de individuação continue firme e silenciosa, como a montanha que não se move diante do vento.